Esse cara aí, ó, enlouqueceu ouvindo Beatles. Fala galera, meu nome não é Juca, eu não sou historiador e esse é o canal História Maluca, com os momentos mais inusitados, divertidos e bizarros da história humana. Pois é, esse aí é o Brian Wilson, um dos integrantes e principal compositor da banda The Beach Boys. Parece que ele enlouqueceu depois de ouvir uma música dos Beatles. Fica aí que eu vou te contar mais dessa história maluca. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo e também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Bora lá! Começando pelo começo, Brian Wilson nasceu em Inglewood, cidade que faz parte da região metropolitana de Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele é o mais velho de 3 irmãos, sendo que seus 2 irmãos mais novos, Dennis e Carl, também fariam parte dos Beach Boys mais tarde. Brian e seus irmãos sofriam violência física e psicológica do seu pai, Murray Wilson, um maquinista que tentava emplacar como compositor. E foi o pai deles que incentivou desde cedo para que os irmãos desenvolvessem esse lado musical. Brian começou a se envolver com música ainda jovem, tendo manifestado desde cedo a habilidade de aprender músicas apenas ouvindo. Nessa época, ele também fazia parte do coral de sua igreja e teve acesso ao seu primeiro instrumento musical, um piano. Aos 16 anos, Brian ganhou um gravador Volensac portátil, o que permitiu suas primeiras brincadeiras e experiências com composição e gravação. Uma de suas primeiras performances públicas foi no show de talentos da sua escola, onde ele fez dupla com seu primo Mike Love, que também integraria os Beach Boys futuramente. Nesse show, ele também impressionou o colega Al Jardine, que seria então o 5º e último membro fundador dos Beach Boys. Wilson, seus 2 irmãos, seu primo Mike Love e o amigo Al Jardine fundam seu primeiro grupo em 61, com o nome The Pendletones, onde escreveu a primeira música do grupo, Surfing. Ao ouvir a banda dos filhos ensaiando na sala de casa, o pai deles, Murray Wilson, garantiu um contrato para agenciar o grupo. Surfing foi o primeiro hit local do grupo e chegou no ranking 75 da Billboard nacional. Devido ao sucesso do single, a gravadora muda então o nome da banda para The Beach Boys, incorporando ao grupo os elementos da cultura surf do início dos anos 60, que despontava na Califórnia. A isso se seguiram diversos sucessos, como Surfing USA e Surfing Safari. Brian Wilson, além de compor, também começou a atuar como produtor, tendo como uma de suas inspirações o famigerado Phil Spector, conhecido por seu trabalho com Beatles, Rolling Stones e outros. Wilson também começou a compor para outros artistas a pedido da gravadora, e rapidamente foi reconhecido como um gênio criativo da música, moldando as paradas de sucesso dos Estados Unidos no início da década de 60, e também embarcando em uma turnê internacional em 64. 1964 também é o ano daquele acontecimento marcante nas nossas vidas. Não, eu não tô falando do golpe militar brasileiro, eu tô falando da Beatlemania. A Beatlemania começou no Reino Unido em 1963 e um ano depois tinha tomado o mundo de assalto. Nas próprias palavras de Brian Wilson, a supremacia musical dos Beach Boys nos Estados Unidos está sendo desafiada. Mas antes da Beatlemania chegar, o Brian Wilson já demonstrava sinais de que ele estava caminhando para um colapso mental. O excesso de pressão na carreira e na vida pessoal, junto da vontade de escapar do estereótipo surf e carros que os primeiros sucessos carimbaram na sua figura pública, cobraram um grande preço de sua saúde mental. No final de 64, ele teve sua primeira crise, durante um voo de Los Angeles para Houston, que fazia parte de uma turnê de 2 semanas nos Estados Unidos. Ele tocou no primeiro show da turnê, mas no restante teve de ser substituído pelo músico de estúdio Glenn Campbell. Apesar disso, o ano seguinte, 1965, foi um ano de muita evolução como músico, compositor e produtor. Mas nesse mesmo ano ele começa a consumir drogas, inicialmente haxixe e maconha, e também compõe diversas canções sob influência dessas drogas, como Please Let Me Wonder. Ainda em 65, ele tem contato com LSD, o que gera outro grande sucesso musical, California Girls. A disputa criativa com os Beatles evoluía, e Brian Wilson e os Beach Boys lançam seu álbum histórico, Pet Sounds, em 1966, que tem a genial God Only Knows. Nesse mesmo ano, a banda começa a ser assessorada por Derek Taylor, que até então fazia o trabalho de imprensa dos Beatles. Derek começa aí uma campanha de relações públicas muito forte para tentar emplacar Brian Wilson como um gênio criativo da música, maior até que Lennon e McCartney na propaganda. Mas o tiro saiu pela culatra. A pressão na carreira de Brian Wilson apenas aumentou, afetando ainda mais a sua saúde mental. Ainda em 1966,
Brian monta um estúdio em sua casa e começa a compor e produzir aquela que seria sua grande obra de arte e que desbancaria os Beatles como força criativa, o álbum Smile. Apesar de ter sido gravado nos últimos meses do ano e com planos de lançamento para 67, uma série de problemas afetou o projeto. E é aí que entra a grande lenda. Segundo diversas fontes, Brian Wilson teria perdido de vez a cabeça ao ouvir a música Strawberry Fields Forever, dos Beatles, enquanto passeava pela cidade de Los Angeles. E segundo as pessoas que estavam com ele, ele exclamou: "Eu jamais farei algo melhor que isso." Daí pra frente foi só ladeira abaixo. Em 68, ele desenvolveu compulsão por comida, álcool e outras drogas, aumentando seu uso regular de anfetamina e cocaína. Nessa mesma época, acontece sua primeira internação no hospício, e ele também se afasta das funções criativas dos Beach Boys. Após a morte de seu pai, em 73, seu comportamento piora. Mais drogas, mais comida e mais comportamentos autodestrutivos. Isso durou até 75, quando sua esposa da época, Marilyn, indica seu próprio terapeuta para tentar curar o marido. Esse terapeuta é Eugene Landy, e ele merece um episódio só pra ele, e eu vou fazer. Landy, que vinha crescendo em fama com clientes e celebridades, tinha métodos ditos inovadores, e ele começou a se envolver cada vez mais na vida de Wilson, na tentativa de curá-lo. E ele não só aumentou seu envolvimento, como ele aumentou o preço. E esse fator do preço foi o que fez com que depois de um ano o tratamento fosse encerrado. De 77 a 82, Brian Wilson tenta desenvolver uma carreira solo, mas seus problemas de saúde mental e de abuso de drogas só aumentam, fazendo com que o Dr. Landy seja recontratado. E esse segundo tratamento dura quase uma década, com o terapeuta chegando a passar 24 horas por dia com Wilson, participando de composições e até ajudando a escrever a autobiografia do músico. Esse relacionamento só acabou em 1991, através de uma ação judicial movida pela família de Brian Wilson. Nas décadas seguintes, Brian teve o reconhecimento que sempre almejou, realizando diversos shows solo e com os Beach Boys, comemorando a história criativa desse grande gênio do rock. Ele até conseguiu finalizar o álbum Smile, mas claramente longe da genialidade original. O álbum acabou não sendo muito bem recebido pela crítica, mas a sua saúde mental nunca se recuperou, e a última notícia que a gente tem disso é de agora, 30 de janeiro, quando sua família, novamente através da justiça, pediu agora a intervenção do patrimônio do Brian Wilson, alegando que agora o músico sofre de demência. Será que um dia Brian Wilson vai ter paz? Só Deus sabe. God only knows. Essa foi a história de hoje, agora vai surfar ouvindo Beach Boys. Valeu quem ficou até o final e toda semana tem vídeo novo. Se inscreve no canal. Não esquece, hein? Tchau, tchau.